noite. A palavra câncer carrega um estigma. Já houve um tempo em que a doença era encarada como uma sentença de morte. Felizmente, esse tempo ficou para trás e hoje o tratamento é muito mais eficaz. Mas a situação ainda preocupa, e muito. As estimativas apontam que 13% das mortes no mundo são causadas pela doença. O número de tipos de câncer é enorme. São 200. Os mais comuns são no pulmão, na mama, no intestino e na próstata. Apesar da incidência ser maior em idosos, adultos e crianças também são atingidos pela doença. No Palavra Cruzada de hoje, nós vamos falar sobre câncer. Os nossos convidados são a médica oncologista Miliele Nogueira Martins, a pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Caroline Junqueira, e as jornalistas Carla Shen, do blog Papo de Consultório, e Vanessa Jacinto, da VG Comunicação Estratégica. Você também pode participar enviando perguntas e comentários para as nossas redes. Palavra Cruzada está começando. Então, Mirielle, a gente está falando aí de câncer, né? A gente sabe que foi uma doença que tinha um estigma muito forte. Com o passar do tempo, a gente foi melhorando isso, mas ainda existem muitos mitos em torno da doença. Eu queria que você começasse, então, explicando para a gente, para quem está em casa também, o que é o câncer, o que é essa doença? Boa noite, gente. Informação é a principal arma, a gente estava conversando sobre isso. O câncer nada mais é que um acúmulo de mutações na célula, num clone de células, que leva a célula a se multiplicar descontroladamente, fora dos mecanismos que o nosso organismo tem de controle de multiplicação e divisão celular. Então, nada mais é do que a multiplicação desordenada de células num tecido, fazendo com que aquele tecido onde a reprodução de células descontroladas acontece perca a sua função. E é o que gera, dependendo do local onde ele acontecer, os sintomas. No pulmão ele vai gerar tosse, no fígado ele vai gerar insuficiência hepática, no rim ele vai gerar insuficiência renal, na mama ele vai gerar um nódulo, né? Então são os mais diversos sintomas, dependendo do órgão onde ele estiver. Existe também a característica dele poder se espalhar e daí gerando sintomas disseminados pelo organismo. O que leva essa multiplicação das células? Tá. Como a gente disse, é o acúmulo de mutações numa célula normal que leva essa célula a se multiplicar descontroladamente fora dos mecanismos fisiológicos que fogem aos nossos controles fisiológicos de divisão e diferenciação celular. A gente tem vários motivos daí para a pessoa desenvolver um câncer, mas eu percebo também que tem um outro mito que é muito forte, que é uma predisposição genética, e não é bem por aí, né? A gente tem outros fatores também? Com certeza. Boa noite. São vários os fatores, né, que são bem caracterizados: tabagismo, a exposição à poluição, aos raios ultravioletas, e seriam também as predisposições genéticas um dos fatores. Mas hoje sabe-se que os fatores externos, eles têm uma influência muito maior no desenvolvimento de um câncer do que os fatores genéticos. E no ponto de vista científico, aí a gente pode extrapolar ainda muito para a questão de epigenética, que vai muito além do genético. Então é muito o envolvimento dos fatores externos que levam então essas mutações das células somáticas. Virtualmente, né, a causa do câncer ela é multifatorial. É a interação do próprio organismo com o ambiente que vai gerar essas mutações que podem repercutir na divisão celular descontrolada, que é o câncer. Quando a gente fala multifatorial, entra aí a sua genética, entra aí os fatores ambientais, humorais, hormonais. E a gente, quando fala de fatores que aumentam a chance de desenvolver o câncer, a gente está falando dos fatores de risco, né, para desenvolvimento do câncer. Claro, são diversos, né, mas que a gente tenta apontar, que a gente tenta enfatizar muito, que todo mundo conhece: tabagismo, né, que está muito relacionado ao desenvolvimento de câncer de pulmão, exposição solar, né, evitar o sol de 10 da manhã às 4 da tarde, alimentação saudável, porque obesidade e sedentarismo, muito recentemente a gente conseguiu fazer esse vínculo científico
publicado na revista JAMA recentemente essa relação de sedentarismo e obesidade com aumento do desenvolvimento de chances de câncer, inclusive reduz o risco de recidiva nas pacientes que já tiveram câncer, se ela começa a ter um hábito saudável, de prática regular de exercício físico e alimentação mais saudável, a gente consegue reduzir expressivamente a recidiva. A magnitude dessa redução, ela chegou a impressionar a gente, porque a gente conseguiu colocar número nisso numa revisão recente, num trabalho que chama meta-análise, recentemente a gente viu. Ela é tão expressiva que ela chega a ser até tão mais importante do que o próprio tratamento do câncer já desenvolvido, que é a quimioterapia, a radioterapia. Então, se o paciente assumir para si uma qualidade de vida maior, melhor, ele vai conseguir reduzir a chance dele de recidiva, de desenvolver o câncer. O que mais que a gente pode falar que vocês podem me ajudar aí? Então, dieta, exercício físico, não tabagismo, porque tem alcoolismo. Muita gente que fala assim que não adianta, né? Não adianta, porque câncer chega. A gente tem as minhas colegas que podem me falar. Quando apareceu mesmo, né? A gente tem essa vivência muitas vezes fazendo alguma reportagem de que existe essa cabeça ainda de que o câncer é uma coisa inevitável, assim, né? Vai chegar para quem tiver que chegar, e não é bem por aí. De jeito nenhum. Com relação à alimentação, assim, hoje a gente vive um momento de preocupação no que a gente está comendo e tal. E assim, a gente vê que estudos relacionam o consumo de produtos orgânicos, né, com uma prevenção do câncer. Só que hoje é muito difícil a gente ter acesso a esse tipo de produto. O que é melhor você consumir um produto in natura, mesmo que tenha agrotóxico, ou você deixar de consumir esse produto por causa do risco do agrotóxico? Com relação à relação do desenvolvimento do câncer aos alimentos, ela ainda é uma área um pouco... A gente não consegue colocar números exatos, né? Recentemente, a Organização Mundial de Saúde liberou pra gente o vínculo do desenvolvimento de câncer de intestino com o consumo de carnes processadas, né? Incriminadas aumenta até 18% na chance de desenvolver um câncer de colo intestinal. A gente já sabia disso, teoricamente, né? Porque o que são as carnes processadas? São as carnes que sofrem processamentos para serem preservadas por mais tempo e, portanto, mais comercializadas, né? Linguiça, o que é carne processada? Linguiça, salsicha, presunto, bacon, que, na verdade, os países de primeiro mundo usam muito, né? Assim, consomem até em maior escala do que a gente. Então, isso impacta muito no modo de vida, de alimentação, enfim. Mas existe um índice desse consumo ser perigoso? Qual que é a quantidade que se torna perigosa, se torna um fator de câncer? Sim, eles colocaram, estabelece-se uma margem, porque é importante, sim, o consumo de carne, né? Para alimentação. É a fonte de vitamina B12 que a gente tem, abolir completamente carne da dieta não é o que é recomendado. Existe mais ou menos 100 gramas ao dia, o que é bem pouco, né? Assim, seria um bifinho de carne. Mas existe carne em geral. Embutidos, na verdade, se você não consumir, melhor. Acho que não consumir nada de embutido seria o ideal, com certeza, né? É o que eu estava dizendo a respeito dos fatores de risco. Qualquer coisa que gera dano celular vai aumentar a chance de um erro celular, de uma divisão celular errada acontecer e acúmulo de mutação na célula. Então, mesmo que a gente não tenha esses números, a gente sabe que uma vida menos estressante, uma vida com uma dieta mais balanceada, exercício físico, peso controlado, não tabagismo, alcoolismo, tudo isso influencia no seu ambiente humoral, ou seja, no seu nível de hormônio, talvez regulando mais insulina, que é um hormônio que está sendo muito vinculado ao desenvolvimento de câncer, diminui a resistência insulínica, melhora a imunidade, porque a imunidade é a nossa maior arma contra o câncer. Em tese, a gente tem mutações, a gente tem erro de divisão celular a todo tempo. O seu próprio organismo, ou seja, já existe um mecanismo natural de remoção desses erros, que é o seu próprio sistema imune. Então, quando você tem uma vida menos estressada, mais balanceada, com menos agrotóxico, menos álcool, cigarros, exposição solar prolongada, você reduz as suas chances de acumular essa mutação. Você ajuda o seu organismo a combater os próprios erros, né? Tem muitos aspectos, muitas coisas que são escolhas, né? Mas a gente estava até comentando, né, Caroline, que a gente tem uma dificuldade, porque tem outras coisas que são cancerígenas. O que a gente tem aí no dia a dia que precisa acender a luz vermelha? Na verdade, a pessoa também tem que pensar
além da alimentação, né, da questão da atividade física, eu falo que existem também as questões de disposição ao seu tipo de trabalho. Por exemplo, assim, são minorias, mas existem pessoas que estão expostas à radioatividade no trabalho, estão expostas a alguns reagentes químicos, e isso tudo vai aumentando a chance de desenvolver um câncer. Existem as pessoas que, como ela falou, o estresse é um fator que, assim, não é provado cientificamente, mas todo mundo sabe, não é provado, assim, em números, né? Mas todo mundo sabe que o estresse, ele aumenta a predisposição de você desenvolver uma mutação genética. Então, assim, são vários fatores realmente que você tem que estar atento, né? Poluição, eu falei, isso já é muito bem caracterizado. Por exemplo, países desenvolvidos têm mais poluição, então hoje em dia, assim, estão tentando controlar, né? Mas, por exemplo, a China é um país que tem um nível de poluição enorme, então está aumentando muito nos últimos tempos o desenvolvimento de câncer. Pode estar associado só à poluição ou outros fatores, ou eles estão comendo mais alimentos industrializados, né? Então, assim, é multifatorial. É muito difícil você isolar 1, 2, 3 fatores que levem ao desenvolvimento de um tumor. A gente está num ambiente insalubre, então, vivendo essa vida moderna, a gente acaba estando num ambiente propício, né? Com certeza. Mas tomando alguns cuidados, a gente reduz aí o índice. Sim, são medidas, eu acho assim, tem até a questão do Trump, né, que foi polêmico, que não quis assinar, que não quis confirmar a participação dos Estados Unidos na redução do acordo lá de Paris. Existem medidas que são governamentais, mas a prática individual é determinante, claro. Controle de peso, uma dieta saudável, sono tranquilo, não exposição a estresse, é determinante, com certeza. E algumas coisas assim, por exemplo, celular, fala-se do celular, do micro-ondas, tem verdade nisso? Até que ponto que isso... Na verdade, a gente está falando de um tipo de ondas, assim, não só as radiofrequências, mas radiação, isso tudo tem sim um impacto, né? A gente tem ondas curtas, ondas longas, cada uma delas tem um impacto no dano do DNA. Existe sim comprovação, tanto é que a gente usa muito esse tipo de intervenção em laboratório até para gerar dano genômico mesmo. Então, assim, de fato, a gente está mais disposto. Só que, por exemplo, ondas de celular são ondas longas. Na verdade, as ondas curtas, elas são mais perigosas, vamos dizer assim, para ter uma lesão. Que seriam, essas ondas curtas seriam de onde? Micro-ondas. Mas só que o micro-ondas, ele é todo isolado, né? Então, tem toda uma questão que é para ser avaliada. Mas tem coisas que a gente precisa realmente evitar, né? O fumo, por exemplo, né? Eu falo que hoje em dia é impensável, assim, eu vejo pessoas fumando, eu falo como que ainda fumam, né? Sabendo o quanto que isso faz mal, né? Que na verdade não traz nenhum benefício, né? Só malefícios. E aí, assim, o sedentarismo todo mundo sabe também, né? Que se você é sedentário, você tem uma predisposição não só a câncer, obesidade, mas a riscos vasculares, né? Então, eu acho que o bom senso aí também é importante, né? Com relação ao micro-ondas, o uso de recipientes, potes plásticos no micro-ondas realmente aumenta o risco de câncer? É melhor a gente usar um de vidro, que tem essa história do bisfenol A? É como a gente está dizendo, tudo que pode... Tudo. O que a gente tem é que isso gera dano celular.
se vai repercutir num dano suficiente para gerar o erro de divisão celular, um acúmulo de mutações suficientes para gerar erro de divisão celular, a gente não tem isso porque é tudo, medicina hoje em dia é tudo feito muito baseado em evidência, então você faz um trabalho de longo acompanhamento e a gente não vai ter resposta para todos esses tipos de especificações, desodorante, celular, micro-ondas, a gente nunca vai ter isso. O que a gente sabe é que o dano celular ocorre, que é isso que o Prilínio está dizendo, e que quanto mais você puder evitar, melhor. Sim, né? O desodorante tem uma substância no shampoo também. Mas assim, não existe isso cientificamente comprovado. Não existe nenhum trabalho que fale. Pessoa que usou celular teve mais câncer do que não usou celular. A gente não tem isso. Mas a gente sabe que são ondas, se puder evitar a exposição, e é esse o conselho que a gente consegue dar hoje em dia, né? Métodos de vida mais saudáveis. Fica muito genérico, mas por isso que eu falo que a iniciativa individual, ela reduz expressivamente a sua chance de desenvolver um tumor. O principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer, na verdade, é quase que inevitável, que é o envelhecimento. Tanto é que a gente estava conversando aqui, ela me deu dado, falando que a Dinamarca é a população que mais tem câncer relativamente ao número de população geral. Porque provavelmente é um país que atinge uma expectativa de vida crescente, cada vez mais avançada, e nisso o câncer desponta como causa de morte. Diferente do Brasil, que a gente ainda não tem essa expectativa de vida ainda tão avançada, e a principal causa de morte, que dominante, são as causas cardiovasculares, que é o AVC e o infarto. Mas o câncer é crescente com o envelhecimento da nossa população. O câncer tem se tornado uma causa cada vez mais frequente e pode ser que isso se torne uma realidade, o câncer como a principal causa de morte. Só te interromper, chegou uma pergunta de um telespectador pra gente, é do Gerson Pires, ele quer saber se os medicamentos, o uso excessivo de medicamentos pode levar ao câncer. Bom, eu gosto de responder essa pergunta para os meus próprios pacientes. Medicamento, quando indicado, é remédio. Quando não indicado, é veneno, né? E é verdade, né? Se ele estiver bem indicado, o medicamento, ele serve para te ajudar. Se você faz uso indiscriminado, ele pode te envenenar, né? Ele pode piorar. E na verdade, qualquer medicamento que leve a algum dano tecidual, por exemplo, um dano muito clássico, que é do paracetamol, né? Que é o Tilenol, né? Que todo mundo acha que pode usar de forma indiscriminada, ele causa um dano hepático muito grave. E qualquer inflamação, qualquer lesão é uma predisposição ao desenvolvimento de câncer. Então, a automedicação tem vários riscos, a gente já conhece. Tem vários riscos. Então, assim, eu acho que essa correlação é muito importante das pessoas entenderem. Inflamação, dano tecidual, você está predispondo e muito ao desenvolvimento de tumores. Hoje em dia também é muito bem caracterizado que a obesidade leva a uma inflamação intestinal muito grande, e essa inflamação intestinal aumenta a chance de desenvolver câncer de intestino, né, de colo. Então, tudo hoje em dia está muito correlacionado câncer e inflamação. Inflamação nada mais é do que mais um fator para dano celular. Exatamente. Né? Que ela está dizendo aqui, obesidade e sedentarismo é aquele microambiente inflamatório. Os adipócitos, que são as células da gordura, liberam substâncias na corrente sanguínea que são consideradas pró-inflamatórias, e isso é um estresse celular, dano celular, que pode gerar aquele acúmulo que gere um erro de divisão celular. Certo, a gente vai para um intervalo agora. Tem uma pergunta da Vanessa, né, que eu interrompi, mas na volta a gente continua falando sobre câncer. Fique com a gente. Estamos de volta com Palavra Cruzada, hoje falando sobre câncer. A gente estava conversando aqui, a Vanessa tinha uma pergunta. Vanessa, o que você está querendo saber? Eu queria que a Marielle comentasse, na verdade, a respeito do câncer de mama e de próstata, né? Que a gente sabe que são os dois mais prevalentes, né? Na população masculina, o de próstata e o de câncer na feminina. E fazer uma expectativa, assim, se com o envelhecimento da população, esses continuariam sendo os predominantes nessas duas populações, e como prevenir, já que o envelhecimento a gente não previne. Você falou uma verdade. Próstata, assim, em termos de prevalência geral, a gente tinha até conversado, o câncer de pele não melanoma é o mais comum, isso mundialmente, tá? No sexo feminino, depois mama, na mulher,
próstata no homem, realmente consequentes ao envelhecimento. 1 em cada 8 ou 10 mulheres vai desenvolver o câncer de mama ao longo da vida, 12% aí mais ou menos, e o mesmo cenário mais ou menos para homem também. Vai acabar desenvolvendo, acaba virando quase que uma doença crônica, né, no raciocínio. A nossa perspectiva é de aumentar, a prevalência já é alta, com o envelhecimento da população e melhor acesso à informação e aos métodos diagnósticos, essa nossa estatística tende a aumentar, né? Mas a principal arma é a informação, porque detecção precoce é a chance de cura e de tratamentos menos mórbidos, menos danosos para o paciente, tá? Então, a nossa perspectiva, a princípio, sim, o governo tenta criar políticas de saúde na retaguarda de acontecer o câncer. Fornecendo informação, a gente tem em outubro a campanha, né, do Outubro Rosa, Novembro Azul para câncer de próstata, com essa intenção de informar a população e fazer com que os nossos diagnósticos sejam mais precoces e os nossos tratamentos cada vez menos invasivos e mais efetivos. Qual que é o percentual de cura quando o diagnóstico é precoce? Chega a 90% de cura, né? O câncer não é diferente do que ela disse no começo do programa, que o câncer é uma palavra de sentença de morte, como foi no passado. Não é mais essa nossa realidade. A gente tem hoje em dia armamentos suficientes para combater essa doença. E a principal arma é a informação, essa é a minha opinião. No Sistema Único de Saúde, dada a alta prevalência, é custo efetivo manter exames de screening na atenção básica ainda, não precisa nem estar na medicina especializada. O que são exames de screening? Isso. Screening significa rastreamento, né? Quando existe uma prevalência significativa de uma determinada doença, compensa a gente fazer isso para a população inteira, a despeito de existir o sintoma ou não, baseado numa faixa etária aí de maior risco, a gente estende esse acesso aos exames, no caso do câncer de mama, mamografia, ultrassom de mama, que isso pode ser pedido na atenção básica, lógico, e o PSA para o homem no caso do câncer de próstata. A gente tem também a colonoscopia acima dos 50 anos, o PSA para o homem a partir dos 40 anos, a mesma coisa para a mulher, mamografia a partir dos 35, 40 anos de idade. Também câncer de colo uterino, que é o Papa Nicolau, que a menina, a partir do início da vida sexual, já tem indicação de estar fazendo, né? Então, hoje a população tem acesso a todos esses exames de forma gratuita? Sim. Mas tudo isso ainda pode melhorar, né, Marielle? Porque a gente está falando de uma realidade em que você tem, sim, essas ações de rastreamento e de detecção precoce, mas o paciente oncológico, ele é um paciente muito oneroso para o sistema, qualquer que seja, né? Tanto particular quanto público. Então, eu percebo, né, durante esse acompanhamento e dessa evolução dessa coisa do câncer, justamente essa necessidade de se começar a atuar bem antes e de forma mais efetiva, porque é melhor gastar nessa fase de prevenção e dessa detecção precoce do que depois com esse paciente já num estado avançado. O que eu vejo assim? O acesso tem melhorado, né? A informação é a nossa principal arma, os PSFs estão melhorando, o acesso à população, óbvio que não é o ideal, a gente vive fora do mundo ideal, mas, por exemplo, no câncer de colo uterino, a partir de 2013, a gente já conseguiu colocar no Sistema Único de Saúde a vacina para HPV, né? Vacina, teoricamente, é um passo enorme na prevenção primária, desenvolvimento das doenças. Então, meninas na rede pública de 9 a 13 anos já têm acesso à vacina para HPV e a partir de a partir do começo desse ano ou do ano passado, não sei ao certo, mas homens, meninos também tiveram acesso porque eles eram vetores, né? Eles não desenvolvem a doença necessariamente. O que é o HPV? Só para explicar. HPV é um vírus relacionado ao desenvolvimento do câncer de colo uterino nas mulheres, câncer de pênis nos homens, menos comum, bem menos comum que câncer de colo uterino, e câncer de ânus, né? Mas um câncer de tratamento muito difícil em fases avançadas e que com a vacina e com o Papa Nicolau a gente consegue fazer frentes aí de prevenção que são muito importantes, né? E é um tipo de câncer que tem crescido muito também por causa da falta de proteção, né? No caso preservativo, no ato sexual. Vocês têm visto esse problema acontecer com mais frequência, sim? Exatamente, a gente está falando dos fatores de risco, que são os fatores que aumentam a sua chance de desenvolver o câncer. Um bom exemplo de fator de câncer muito ligado ao fator ambiental, pouco vinculado a fatores genéticos, é o câncer de colo uterino, né? O HPV é um vírus muito prevalente na população,
que alguns subtipos mais carcinogênicos, ou seja, mais danosos às células, eles podem ser transmitidos e fazer com que a pessoa desenvolva o câncer de colo uterino. É um câncer de submundo, né? Teoricamente, a informação, os hábitos sexuais não era para existir, como se fosse isso, porque ele é evitável, né? A gente tem a vacina, a gente tem o Papa Nicolau para detectar em fase precoce e a gente tem informação. Métodos preservativos de barreira vão poder evitar ele e mesmo assim a gente ainda vê muito no Brasil. Então, sim, a gente está muito atrás do mundo ideal, mas caminhando para essa melhora acontecer, com certeza. E a gente vê que perpassa aí muita coisa, né? Porque a gente... proteção, uso de preservativo é importante para prevenir outras doenças também, sexualmente transmissíveis, a atividade física, a gente sempre fala, né? Para uma série de doenças, na verdade, não é só com relação ao câncer. Então, é uma adoção de várias medidas que podem aí reduzir drasticamente esses números de câncer, né? Sim. Agora, Marielle, a gente estava também falando, né, e pensando aqui nessa questão dessa multiplicidade de fatores que envolvem o surgimento do câncer, e daí a dificuldade até de pensar assim, de onde de fato ele veio, o que aconteceu, por que eu tive um câncer, né? Mas, ao contrário, por outro lado, a gente tem também hoje a possibilidade de ter tratamentos muito individualizados, muito personalizados. Eu queria que você comentasse um pouco disso, porque, na verdade, isso tem mudado muito essa lógica desse fatalismo aí, quando você descobre, né, que você tem o câncer, e trazido mesmo novas perspectivas, né, para as pessoas que convivem com a doença ou que têm a doença na família e tem aquele medo de desenvolver. Como é que funciona essa questão desses tratamentos mais individualizados? Que tipo de exames que hoje a gente tem? Até bem pouco tempo, né, de maior escala, a gente tinha como preconizado para tratamento do câncer cirurgia, quimioterapia, radiohormonioterapia. Isso tem evoluído de uma maneira crescente e muito rápida até, né? A oncologia é uma das áreas da medicina que vem agradando bastante a gente, trazendo excelentes perspectivas. Quanto mais a gente estuda a célula, e nisso a Caroline vai conseguir falar, quanto mais a gente estuda a célula, mais a gente consegue entender qual que foi o mecanismo específico que levou ela a desenvolver aquela replicação descontrolada. Qual foi aquela mutação específica que motiva, que gera o câncer. Então, isso que a gente está falando são os alvos moleculares, né? Quanto mais a gente conhece o DNA e as proteínas vinculadas às vias de ativação do câncer, mais a gente consegue individualizar esse tratamento. E aí, nesse caso, é com o mapeamento genético do indivíduo mesmo? Como é que funciona? Não tão somente do indivíduo, mas dos tipos de tumores. O que a gente descobriu, já sabe, há mais tempo, obviamente, mas desde 1990, né, que é a terapia alvo molecular, que o câncer não é uma doença única. O câncer é uma doença muito heterogênea. Uma mesma mulher, numa mesma idade, com um tumor de mama, do mesmo tamanho, pode ter um tumor de comportamento totalmente diferente da outra. O câncer de mama não é uma doença só. E a gente descobrindo isso, a gente está adequando o nosso conhecimento à forma de tratamento, que possibilita tratamentos mais efetivos e com muito menos toxicidade, porque eu estou agindo no alvo específico de causa tumoral. A quimioterapia tem um princípio de agir em todas as células. Então, ela acaba gerando muita toxicidade. Queda de cabelo, náusea, vômito, aftas orais. E o tratamento alvo molecular, não só o alvo molecular, como também imunoterapia, que a gente pode abordar mais para frente. Os tratamentos mais novos, eles intentam fazer um tratamento cada vez mais direcionado e menos tóxico. Pois é, sobre a quimioterapia, inclusive, a gente tem muitas críticas, às vezes, né, Carolina? A gente sabe que é um tratamento comum, importante, mas qual que é o problema da quimioterapia? Por que ela gera tantos efeitos colaterais? Aí se torna até perigosa, dependendo. Na verdade, como ela falou, ele não é específico contra o tumor. Ele tem uma ação em todas as células. Ele age no organismo como um todo. Age no organismo como um todo. Então, você vai levar uma citotoxicidade, né? Você vai matar células que não são as células-alvo, que são as células tumorais. Você mata as doentes e as saudáveis. As doentes também, e as saudáveis. Então, daí a queda do cabelo, daí lesões de mucosa, né? Então, toda essa questão, aí vem hoje o avanço, né? Como a Mirelle falou, do desenvolvimento de novas terapias,
são as moléculas específicas. Aí vem muito a imunoterapia hoje, que hoje na imunologia, que é o estudo do sistema imunológico, a gente tenta então mapear quais são essas moléculas que estão expressas nos tumores para tentar usá-los como alvos para intervenções terapêuticas contra o tumor. Então, assim, por exemplo, hoje a gente já sabe que num microambiente tumoral, né, que é vamos dizer assim, você pensa o tumor, vamos dizer assim, um tumor sólido, aquele tumor ali, ele não é formado só de células tumorais, é formado também de células do sistema imunológico. E essa interação das células tumorais com o sistema imunológico, ela tem várias peculiaridades. Então, você começa a ver alguns alvos ali entre essas células que podem ser utilizados. Hoje existem vários anticorpos monoclonais que estão sendo utilizados na terapêutica, que foram caracterizados assim na pesquisa básica, tentando estabelecer como que é esse contato da célula tumoral com as células do sistema imune para ser específico. Então, você minimiza os efeitos colaterais, por exemplo, da quimioterapia, né? É um avanço, né? Mas esse tratamento já existe, já está disponível na rede pública? As pessoas têm acesso na rede pública a esse tratamento? Sim, alguns, né? A ciência trabalha a todo vapor. Então, existem já muitos alvos e muitas vezes a gente nem tem droga para ele. A ciência trabalha para desenvolver a droga contra aquele alvo específico. É o caso da Caroline, que estuda antígeno tumoral. E aí a gente tenta criar droga, realmente identificar aquele antígeno, aquela via de ativada na célula como responsável pelo desencadeamento do câncer, para criar uma droga que haja especificamente naquele alvo. É uma realidade? Mas, claro, o Sistema Único tem limitações financeiras, essas drogas são novas e são geralmente onerosas, como você disse. Muitas vezes com ganhos não muito robustos, assim, vamos dizer, muitas vezes são terapias-alvos. Não quer dizer que porque existe aquele alvo, porque o organismo é muito inteligente, na verdade, muito dinâmico. Às vezes a gente acha um alvo, você bloqueia aquele alvo e a célula tumoral desenvolve uma via alternativa para se replicar. Então, não necessariamente não existe nenhum milagre nesse sentido, mas existe uma ciência caminhando cada vez mais para desenvolver drogas que sejam efetivas. E aí entra, no caso do que você me perguntou especificamente, entra a custo-efetividade, os estudos de custo-efetividade. Então, muitas vezes no SUS eu não tenho acesso a todas as drogas, porque ela não chega a ser custo-efetiva. Ok, é uma crítica a ser feita, né? Diferente do sistema privado. Mas a gente tem sim, no Sistema Único, sim, existe um contato, todo ano, teoricamente, o governo assenta, porque é viável financeiramente para o governo fazer uma terapia efetiva e não ficar tendo... Aí a gente pode pensar num tripé, no seguinte sentido: de um lado você tem a ciência investindo muito na pesquisa para identificação desses tipos tumorais, de outro lado uma indústria farmacêutica investindo na produção de drogas que vão combater esse tipo tumoral, e aí o terceiro tripé, que seria o método diagnóstico, né, que é para eu identificar no paciente que tipo de tumoral que eu tenho para poder combatê-lo exatamente. Como é que está essa coisa da evolução do diagnóstico e a disponibilidade, tanto no setor público quanto privado? A gente está avançando em tecnologia. O acesso é uma questão problemática, sim, porque a tecnologia é onerosa, então nem sempre a população geral tem acesso, mas a gente está avançando em tecnologia, caminhando mais lentamente no acesso, mas estamos. E, inclusive, no acesso às medicações. Já é uma outra questão, mas hoje em dia a nossa ciência depende muito da indústria farmacêutica. Ela é sustentada, ela é sponsored, ela é financiada pela indústria farmacêutica. Então, tem ainda esse problema da precificação das medicações, o que dificulta o acesso à rede pública, mas, sim, o paciente que está no SUS, se eu não tenho a medicação disponível, ele pode, e havendo uma medicação com benefício comprovado,
cientificamente com indicação médica, esse paciente tem a opção de judicializar, que não é o ideal, né? Mas existe judicializar o acesso a essa medicação. Então, teoricamente, o paciente tem acesso a todas as medicações com benefício comprovado, claro. Todas as medicações novas, elas surgem baseadas em estudos clínicos, que são os estudos de maior evidência, são os estudos fase 3, randomizados. A nossa agência reguladora tem que dar um aval para a entrada da droga no nosso mercado e daí o acesso, né? Toda essa questão do acesso. Se tratando de tratamento, mais basicamente, a gente estava falando, então, quimioterapia, radioterapia, cirurgia e hormonioterapia. Até então, os principais tipos de tratamento, né? E tem algumas novidades, inclusive, algumas perspectivas aí. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Agora a gente vai para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com Palavra Cruzada, hoje falando sobre câncer. A gente está falando um pouquinho dos tratamentos, das alternativas, né? Caroline, você tem uma pesquisa importante nesse sentido, a vacina do câncer, né? Explica para quem está em casa o que é essa vacina. Então, na verdade, quando a gente fala em vacina, a primeira coisa que as pessoas pensam é a vacina preventiva, né? Então, é aquela vacina contra a febre amarela, contra a gripe, contra até o HPV, que já foi dito aqui. Mas em câncer, a maioria das vacinas hoje são vacinas terapêuticas. Então, o que é uma vacina terapêutica? É algo que você disponibiliza para o paciente, né? Seja via injetável, né? Normalmente via injetável, e que vai estimular o sistema imunológico desse paciente a combater aquele tumor. Então, nessa linha, a gente pensa que a vacina ela pode ser terapêutica ou preventiva. Nos últimos anos, meu grupo de pesquisa, a gente vem desenvolvendo uma vacina contra o câncer utilizando vetores vacinais vivos. Porque quando a gente usa antígenos tumorais, que seria a nossa molécula-alvo no tumor, solúveis, eles sozinhos, eles são muito pouco imunogênicos para o sistema imunológico. Ou seja, você dá, vamos dizer, aquele retrato falado assim, de um criminoso para o sistema imunológico, mas ele não consegue armar um contingente, vamos dizer, de policiais, de exército para combater. Quando você usa um vetor vacinal, você potencializa essa resposta. E mais ou menos o que eu fiz nessa pesquisa, eu uso um parasito, que é o causador da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, e eu manipulei geneticamente para que ele expressasse uma proteína do tumor, um antígeno do tumor. E quando a gente injeta no indivíduo, é como se eu desse um retrato falado, falasse, olha, aqui está o Trypanosoma cruzi, ele é perigoso, só que ele tem um pedaço do tumor. Então, seu sistema imunológico reconhece o tumor como algo perigoso. Qual que é a principal questão do câncer? É que ele é algo que é próprio. Então, por ser próprio, o nosso sistema imunológico nem sempre é capaz de responder eliminando ele. Porque o sistema imunológico, vamos dizer, ele é treinado para combater o que é intruso, vamos dizer, o que causa uma doença. Ele nunca imagina não, que ele não pensa, né? Ele não está preparado a combater algo que é próprio. E o tumor, ele consegue, vamos dizer assim, usar artifícios que mascarem e que se esconda do sistema imunológico. Então, a vacina é justamente isso, fazer com que a gente dê um retrato falado do que é o criminoso, que seria o tumor, para o organismo e, então, o sistema imunológico reaprender a combater aquele agente
que está maléfico, né? E aí ele vai aprender a combater tanto numa situação preventiva, né? Quanto terapêutica. Quanto numa situação que eu já tenho câncer, já desenvolvi, mas vou tomar essa vacina e o meu organismo vai reagir contra ela. E exatamente. Contra o tumor. Por que hoje a maioria das vacinas antitumorais são terapêuticas? Primeiro que para a gente conseguir testar essas vacinas, a gente precisa... Imagina que você vá fazer um grupo experimental, né, um teste clínico, você vai vacinar e vai esperar a pessoa desenvolver um tumor, você não sabe se aquela pessoa vai desenvolver um tumor e for daqui a quantos anos. Então, uma forma de você testar é administrar no indivíduo que está com câncer e ver se aquela vacina vai gerar uma redução. Então, nesse contexto, as vacinas antitumorais, elas vêm como uma capacidade terapêutica, né? E no futuro, comprovada essa capacidade terapêutica, acredita-se que depois elas possam vir a ser utilizadas de forma preventiva. Mas a gente ainda está em fase de estudos, né, Carolina? Tem uma expectativa aí de quando que isso vai avançar? Já existem algumas vacinas antitumorais em fase 3, nos Estados Unidos e Europa. Já tem, se eu não me engano, 3 vacinas antitumorais. Já é realidade. Já é realidade, já é exatamente. Autorizado na Anvisa, tá? Está em fase 3. Na Anvisa ou no FDA? Não, na verdade... Porque existem vários tipos de vacina. Já existem estudos comprovando o benefício. A gente está falando de uma área extensa, que é a imunoterapia. Como Caroline disse, nada mais é do que tirar os freios do seu sistema imunológico, que é realçar o invasor ou reforçar o seu próprio mecanismo de defesa. É uma defesa sua e a gente está ativando várias formas de fazer isso. As pesquisas são para descobrir como fazer isso, dependendo do tumor, achando antígenos específicos. A gente já tem isso comprovadamente para melanoma, tá? Que é um câncer de pele, pulmão e rim. E claro, está sendo estudado em várias outras doses. Já é uma realidade, a gente já faz uso. E não é estudada mais. A gente já tem essa comprovação. A imunoterapia é a grande promessa, assim, dos trabalhos científicos da oncologia. Desde o ano passado, a gente já tem a inserção dessas drogas na nossa prática clínica, que era o que você estava perguntando, qual que é a nossa realidade. Hoje em dia é muito globalizado. Descobriu que tem benefício, é inquestionável, não depende do lugar. A questão do acesso pode ser mais difícil em alguns outros lugares. Tem lugares que a imunoterapia está acessível na rede pública. Canadá, eu estava no Canadá semana passada. Ninguém paga nada, não existe ter convênio. Lá, quero tratar em tal lugar, em outro estado e fazer, você vai ter acesso. Aqui, realmente não é essa a nossa realidade. Se eu estiver no SUS, ainda não está no rol de medicações do SUS, mas eu consigo judicializar. Se eu comprovar que aquele paciente tem indicação de fazer imunoterapia, ele vai conseguir sim. Mas hoje o que está disponível é imunoterapia de anticorpos monoclonais. Não. Nivolumab, pembrolizumab, então, são os anti-PD1. Mas são todos anticorpos monoclonais. Carolina, para a gente entender quem está em casa... Quem está em casa, para entender essa questão de vacina, porque a gente fica falando uma vacina para o câncer, né? Às vezes a pessoa fica com uma esperança, mas quando eu falo que ainda está em fase de estudos, é porque a gente ainda vai levar um tempo para disponibilizar isso para um acesso, né? Na rede pública, enfim. Mas você teve um avanço nesse estudo, daqui a alguns dias você vai ter uma autorização. Explica pra gente também o que a gente pode esperar. Não, na verdade, eu já estou há alguns anos, né, tentando obter as aprovações. Então, na verdade, por ser uma vacina geneticamente modificada, não basta eu submeter a Anvisa para conseguir uma aprovação para fazer testes clínicos. Eu tenho que submeter o CTN-Bio, que é o Conselho Nacional que regula o uso de agentes geneticamente modificados, organismos geneticamente modificados. E quando eu submeti a apreciação, eles então me requeriram uma prova de que esse vetor vacinal vivo, ele não tivesse uma capacidade de reverter a atenuação e causar uma doença como a doença de Chagas. Então, nos últimos 4, 5 anos,
Eu fiz toda a caracterização desse vetor, provando a biossegurança e, na verdade, eu acredito que amanhã, depois de amanhã, a gente vai conseguir submeter essa primeira fase. Então, a gente tem que fazer genoma completo, transcriptoma, fazendo toda uma caracterização de biologia celular para garantir a biossegurança. Porque o que as agências regulatórias têm em princípio? Garantir a segurança do paciente. Pois é, então, tudo que eles puderem pedir, vamos dizer assim, para falar assim, ó, agora eu acredito, não vai ter muita citotoxicidade, não tem risco de desenvolver outras doenças graves, então eles precisam, a gente tem que cumprir toda uma cartilha, né, assim, para conseguir aprovação. É importante que esse processo seja assim para garantir a segurança também, exatamente, né? E a gente tem até ouvido falar, a gente sempre escuta de tratamentos alternativos, eu não sei se esse nem seria o termo ideal, mas tratamentos mais naturais, às vezes alguma alternativa aí à quimioterapia. Isso tem algum fundamento? Até que ponto a gente precisa ter cuidado também com isso? Tratamento alternativo envolve uma gama de tratamentos, que aí, no meu conceito, vem acupuntura, que na verdade já tem respaldo científico, sim, né? Mas chás, mas você vê coisas inacreditáveis, né? Beber a primeira urina, injetar o próprio sangue em si. Não são tratamentos, eu costumo, na prática clínica, o paciente te traz isso muito, né? Ele te pergunta muito isso. Aí, o que eu tento fazer é, primo non serem, se não te fere, se é alguma coisa que eu conheço, posso tomar chá de carambola? Claro, pode tomar seu chá de carambola. Ele não te prejudicando, eu não consigo te garantir que está fazendo efeito. Só tocar um pouquinho no caso da pílula do câncer, que foi a fosfetanolamina. Que foi uma substância que muitos pacientes trouxeram pra gente, porque na situação de tratamento, qualquer esperança é algo a ser explorado. Os pacientes trouxeram. O que a gente frisa com relação aos tratamentos alternativos, que eu vou colocar a fosfetanolamina nessa caixinha? Não deixe de fazer seu tratamento convencional. Tá? Não substitua o seu tratamento que tem comprovação pelo tratamento que é alternativo, que eu não tenho comprovação. Então, no caso da fosfetanolamina, muitos pacientes estavam tratando e perguntava se poderia tomar. Toma, mas não deixa de fazer sua quimioterapia, não deixa de fazer. E a fosfetanolamina, a Carol mesmo estava falando aqui, foi comprovadamente, comprovou-se que não tem nenhuma eficácia e realmente foi um grande alvoroço, né? Tanto científico quanto nos pacientes com câncer, os familiares. Foi uma questão que levou ao Congresso, levou à presidência. E aí a gente tem que ter muito cuidado, nós pesquisadores, da forma que a gente coloca. Olha, eu tenho um potencial cura do câncer, eu tenho uma vacina. Eu falo isso com muito cuidado, porque todo mundo fala, você tem uma vacina do câncer. Quando eu publiquei o trabalho, que eu recebia de cartas, e-mails, telefonemas, centenas. Eu quero, eu tô com câncer, minha mãe tá com câncer, eu quero me candidatar como voluntário. E a gente tem que ter o cuidado de dizer à população que o que está em pesquisa, ele tem um processo. E esse processo, ele não vamos dizer assim, ele tem todo um critério. E o tempo realmente demora 10, 15, 20 anos para chegar no mercado, porque a gente tem que cumprir essas etapas. Então, eu não posso pegar uma vacina que eu desenvolvi, tem uma prova de conceito em camundongos e passar direto para o humano. Entendeu? Sem fazer uma triagem, sem fazer uma filtragem disso. E foi mais ou menos o que aconteceu com a pílula do câncer. E é um cuidado que a gente tem que ter também, não tinha nem dados né? em animais, nunca tinham feito
um estudo em camundongos e foi direto para humano. Então, assim, Eu percebo que é um cuidado que a gente, que a imprensa, né, que a jornalista também tem que ter, né? Muitas vezes a gente tem uma notícia aí, a pessoa busca uma notícia boa também, vocês percebem isso na hora de fazer uma reportagem, tem essa ânsia por uma cura do câncer, que pelo que a gente está conversando aqui, nem tão específica, né? Seria uma série de fatores, mas a gente tem essa ilusão da cura do câncer, né? Com certeza tem a ilusão, né, da cura e a vontade de dizer que existe, né, essa cura. A cura tem. A cura que eu falo assim, uma vacina, uma coisa específica. A esperança, né, gente? Eu ia falar, o seu a parente cura tem, né, gente? Sofrendo, né? E você não tem mais alternativa pro sofrimento dele. Aí você vê uma pílula que é apresentada como que você vai falar, né? Que tirar essa esperança da pessoa é muito difícil. Mas precisa ter cuidado, sim. Muito porque são 20 anos de pesquisas, né? Para você ter garantia de que não vai fazer mal. Ou mais. Né? Você precisa dar essa segurança para a pessoa. Você não pode só se basear na esperança, né? Você tem que ter uma comprovação científica. Eu acho que essa expectativa tem até a ver com aquele estigma que a gente falou logo no começo do programa, né? Porque parece que não tem a cura, mas tem a cura existe. A gente já tem isso. Mas não é uma fórmula mágica, né, gente? Como ela disse, 90%, né, dos casos tem cura, né? E muitas vezes... Faz um diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce seria a questão mais importante, né? E qual que é a dificuldade que a gente tem desse diagnóstico precoce? A informação. É a minha última pergunta, inclusive, que a gente tem que encerrar. Sim. Mas tem a ver, às vezes, com a pessoa não se informar, não ir atrás também? Para ter esse diagnóstico? É informação, né? Para a pessoa tomar a iniciativa e buscar os caminhos. Os caminhos, às vezes, são difíceis, não são tão bem trilhados, o acesso é difícil, mas o caminho é a informação, para a pessoa ter a iniciativa de buscar os meios, de fazer os exames e o diagnóstico precoce é a nossa chance de cura. E, graças a Deus, temos pesquisadores, como a Caroline, que está investindo. De pós-diagnóstico, a gente ter recurso terapêutico, mas vem caminhando com muito fervor e está evoluindo muito bem. Não é uma ilusão a cura do câncer, é uma expectativa. Então, só não se pode explorar isso emocionalmente. Mirielle, eu vou ter que encerrar, o nosso tempo acabou. Agradeço a todos vocês aí pelo nosso bate-papo. O Palavra Cruzada acaba agora, mas você acompanha esse programa na íntegra nas nossas redes sociais e semana que vem a gente está de volta na quarta-feira. Até lá!